Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, estamos reunidos hoje na maravilhosa e gloriosa noite da celebração do nosso Natal ortodoxo. Com a graça de Deus, temos reunidos mais um ano para celebrar o grande mistério da encarnação de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Deus, segundo a eternidade, homem, feito no tempo, diretamente do céu da Virgem Maria, por atuação do Espírito Santo. Hoje, nessa celebração, nós contemplamos que o Filho unigênito de Deus, não tendo nem mesmo onde repousar a sua cabeça, nasceu não diante dos grandes generais, dos grandes heróis, dos políticos, dos imperadores, dos reis, das autoridades desse mundo, mas nessa mesma noite, há mais de 2000 anos, nasceu às escondidas, numa das menores províncias do Império Romano, numa terra das mais pobres, menos valiosas, entre aquelas que o Império Romano havia conquistado desde então. Aquilo que era a Judéia, a Terra Santa, a Palestina, nasceu mesmo nesta terra, dentro daquilo que era uma simples gruta, uma caverna, uma vez que os hotéis, os albergues da cidade de Belém estavam todos lotados devido ao recenseamento que havia sido colocado por ordem do imperador naquele então. E é por isso que longe dos holofotes, na obscuridade, nasce o Rei do Universo, fazendo-se homem para a nossa salvação. Nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, portanto, a partir daí, nós hoje proclamamos que Cristo nasceu, glorificai-o. Hoje é a noite e o dia que temos que, portanto, teologicamente entender o que quer dizer então Cristo nasceu. Hoje é o dia e a hora para falarmos disso. O que significa teologicamente? Cristo nasceu. Meus amados cristãos ortodoxos, que Cristo nasceu significa o seguinte: Deus Todo-Poderoso, nossa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na eternidade, no concílio pré-eterno, concílio intertrinitário, foi deliberado de que, certa ocasião, Deus iria encarnar. Significa que no concílio intertrinitário, nas deliberações que a Trindade tinha a respeito da criação do mundo, não somente a criação do cosmos, criado foi ali deliberado, mas também que nesta criação haveria o pináculo de toda ela, o homem, a síntese do universo. Um mundo dentro de outro mundo, um mundo visível e um mundo invisível, juntos naquilo que era o chamado pináculo da criação. O homem, o ser humano, dotado de uma parte invisível, como a dos anjos, como os céus, os 9 coros, assim como também dotado de todos os elementos da criação, por assim dizer, a matéria. E até os anjos ficaram todos maravilhados com a sabedoria de Deus, que, tendo criado primeiro os 9 coros dos anjos, que nós chamamos de céus, o mundo invisível, as hostes celestiais, manifestou aí grande sabedoria e esplendor, criando coros distintos, com a natureza incorpórea, mas depois criou também, em certo dado momento, o mundo visível, e os anjos se alegraram a todos, mostrando todos os detalhes de cada elemento da criação, átomos, moléculas, elétrons, a constituição de moléculas, como elas se organizavam de maneira harmônica e perfeita, os tecidos, os órgãos dos animais, o reino mineral, o reino vegetal, os astros, a luz criada, os fótons, os nêutrons, tudo isso de uma tal maneira que deu origem a essa beleza da criação. Os anjos ficaram maravilhados. Mas mais ainda atônitos ficaram quando no sexto dia criou o homem, o pináculo da criação, onde no homem foi forjado, insuflado um espírito, uma alma com imagem e semelhança do próprio Deus. Um ser racional, como os anjos são, com a parte incorpórea, como os anjos também têm, com aquilo que é o intelecto, as faculdades de uma alma vivente, sendo imagem e semelhança do Criador e também um corpo. Nenhum elemento da criação, exceto o homem, possui a síntese do macro e microcosmos, o mundo visível e invisível em uma só entidade humana. Mas mais ainda os anjos ficaram completamente perplexos quando lhes foi comunicado e quando eles menos viram, na noite de 2000 anos atrás, exatamente no dia 25 de dezembro, na virada do 24 para o 25, como nossos santos padres nos atestam que não há dúvidas de que esse foi o dia que Nosso Senhor nasceu. A comprovação pela Escritura de que esse era o mês no qual
nosso Senhor nasceu. Vários detalhes da Escritura, ao qual não vou me ater aqui, comprovam, esses dias, umas semanas atrás, até li nossas trápedas, os porquês que nossos santos padres atestam que Nosso Senhor nasceu de fato dia 25 de dezembro, quando vai analisando qual era o mês que o profeta Zacarias foi designado para fazer aquela oferta. Existe um mês, né, específico para que o sacerdote pudesse oferecer e entrar no templo, e foi sorteado que o profeta Zacarias naquele turno seria aquele que entraria para servir, e havia um mês específico no qual, no calendário judaico, os sacerdotes entravam para fazer aqueles rituais, e esse mês coincide exatamente com a concepção de São João Batista, como nós vimos exatamente naquilo que era 9 meses antes do dia 24 de junho, que é o seu nascimento, e somamos 24 de junho, mais os 6 meses que João Batista nasceu, antecipadamente, segundo a Escritura, 6 meses antes do próprio Messias. Vemos que pela data da sua concepção, através de Elizabeth, no mês que os sacerdotes tinham que entrar para, em turnos sorteados, realizarem a oferta de incenso e holocausto no Santo dos Santos, somado mais os 9 meses de gestação, caímos em junho. E somados novamente 6 meses após junho, chegamos em exatamente 24 de junho, nascimento de João Batista, em 24 de dezembro, precisamente a data do nascimento de Cristo. E depois, se quiserem pesquisar, existem muitas outras evidências de que Nosso Senhor, de fato, nasceu mais de 2000 anos atrás, exatamente do dia 24 para o 25 de dezembro. Como alguns querem dizer que isso foi inventado por Império Romano, por Constantino, que quis glorificar um tal Deus Sol. Tudo invenção moderna para deturpar aquilo que é a tradição. As pessoas ignorantes não estudam as Escrituras, não têm conhecimento da verdade, da tradição, nem mesmo se dizem só da Escritura, mas não estudam os detalhes codificados na Escritura, que nos provam os seus eventos, e que Deus, ainda que é um Deus atemporal, eterno, por assim dizer, também sempre atuou na salvação humana, trabalhando incansavelmente em estações, e criou o mundo em dias, e Deus sempre atuou, ainda que ele vive na eternidade, seja fora do tempo, do Kairos. Todos os seus eventos relacionados com a atividade humana e desse mundo criado foram atividades temporais, até respeitando estações, dias, ciclos, para estabelecer o astros. E Deus, sim, ainda que atemporal, atua sim na corrente do tempo linear que ele mesmo criou, chamado Cronos. Para alguns que dizem que isso não faz diferença, que data, o que importa é que, na verdade, é que o significado. Não. Deus atua precisamente na linha temporal, e nós, por isso, daí nasce o que a igreja vai estabelecendo como seu calendário. Senão ficaria tudo uma coisa esquisita, como temos aí o calendário gregoriano, que de maneira ousada já celebraram 13 dias antecipadamente de nós, sem autorização de ninguém, mas por via de influências papistas, celebraram o calendário gregoriano, Natal, em dia 12 de dezembro. Isso não está conforme a tradição. Porque conforme a tradição, Nosso Senhor nasceu 12 de dezembro. Nasceu 25 de dezembro. E 25 de dezembro é hoje 7 de janeiro, segundo o calendário eclesiástico juliano. Isso é um tema que não precisamos nem entrar novamente. Já é até cansativo todos os anos entrarmos nisso. Mas temos sempre dar uma alfinetada devido aos heterodoxos, especialmente na América Latina, onde todos têm por cultura celebrarem conforme a pregação que receberam. Não tem culpa, as pessoas foram evangelizadas por jesuítas e católicos e etc, frades franciscanos, dominicanos, beneditinos e etc, por isso acham que celebraram o Natal na data tradicional, mas não, nós estamos celebrando hoje o verdadeiro Natal segundo a tradição escritural, segundo aquilo que os apóstolos celebraram e deixaram nos seus cânones estabelecidos, devíamos celebrar até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, voltando, de que hoje, então, celebramos há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás, exatamente neste momento, nosso Senhor estava como um bebezinho no seio da Virgem Maria, o que significa, teologicamente, que Cristo nasceu exatamente isso. No concílio pré-eterno intertrinitário, além da criação, foi deliberado de que nesse pináculo, como eu havia explicado, no auge de todo o protótipo do mundo criado, mais bela de todas as entidades criadas e seres vivos, não os anjos, não os minerais, não os vegetais, não os micro-organismos, não as aves, não os mamíferos, mas o homem. O homem contém em si a síntese do universo. E foi deliberado no concílio intertrinitário pré-eterno de que um dia Deus encarnaria no seu pináculo da criação,
Para quê? Porque Deus queria entrar em comunhão total com toda a criação que ele criou, com os anjos e toda a matéria criada. Como seria essa invenção? Como seria essa maravilhosa e estupenda maquinação que Deus havia concebido e que os anjos ficaram atônitos ao perceberem? Como se daria isso? Para entrar em harmonia total e comunhão com a sua criação, Deus teve como finalidade criar o homem. Para, tendo ele a síntese do macro microcosmos, uma vez que encarnasse nele, através dele estaria em comunhão harmônica com toda a criação, tanto com os anjos, em comunhão total e plena com o mundo invisível, como também com o mundo visível, através do humus, que foi criado o homem. Sabe que na linguagem antiga, no aramaico, no hebraico antigo, Deus era chamado pela fonética de Ho. E isso vem também da palavra humus. Quando nós vamos traduzindo isso às línguas modernas, português, latim, espanhol, a palavra humus exatamente quer dizer que há algo de Deus aí. Assim como vem a palavra humor, que também nos diz que tem algo de Deus aí no que significa o humor, a boa tonalidade de ser. Aquilo que seria um bom estado de ânimo, que nós chamamos humor. Assim como humus e humor possuem esse prefixo que na antiguidade das línguas primitivas, primeiras línguas que o homem foi articulando na linguagem comunicativa, esse prefixo ro tinha a ver com a pessoa de Deus. Por isso nós podemos dizer que quando Deus criou do humus, o ser humano já estava dizendo aí que não era simples barro, mas era síntese de todos os minerais, todos os elementos da tabela periódica, todo mundo visível, mais somado, mais além disso, um pouco de sua imagem, com a possibilidade de continuar constantemente adquirindo sua semelhança, ou seja, um intelecto, uma razão, a capacidade de receber Deus numa comunhão intelectual, física e noética. Eis aí esse protótipo, essa invenção chamada ser humano. E essa finalidade de existência do ser humano era que Deus pudesse então vir a encarnar nele, em Adão mesmo no paraíso. Se não houvesse a queda, Deus iria encarnar. Como houve a queda, mesmo assim, Deus não desistiu de cumprir o seu plano de entrar em harmonia total, comunhão total com toda a criação, visível e invisível através do seu protótipo de perfeição de síntese de cosmo, de macro e microcosmo, o homem. E mesmo devido à desobediência e rebeldia do homem tendo caído, Deus não desistiu de sua invenção, de seu desejo, daquilo que ele havia deliberado no concílio pré-eterno da Trindade. E, portanto, resolveu levantar o homem. Assim como nós estamos cabisbaixos e alguém vem, alguém de autoridade, pega o nosso queixo, levanta e diz, olhe para mim. Receba palavras de ânimo, escuta-me, olha-me. Assim também o homem caído, Deus levantou sua mandíbula e o fez olhar para ele mais uma vez e disse, levanta-te. Eis que eu vou trabalhar incansavelmente, de geração após geração, mesmo que tu caístes. E uma hora de uma geração pedigree, de antepassados separados especialmente por esse objetivo, uma virgem florescerá, e nela eu me encarnarei. E assim foi feito. Exatamente Deus, a virgem concebeu, sem atuação de homem, sem semente, e na noite de hoje ela veio a dar à luz, chegou ao auge daquilo que era o plano da Trindade, do concílio da Trindade. Aquilo que foi predeterminado para Adão, e nunca Deus planejou a queda de Adão, isso foi por sua livre vontade, pela ofensa de Satanás. Mesmo assim, Deus fez tudo incansavelmente, novamente há a possibilidade a Adão de poder nele encarnar. Não na pessoa dele, porque ele havia sido expulso do paraíso e caiu, mas de uma descendente, preparada de geração por geração, a Santíssima Virgem Maria, filha de Joaquim e Ana, pôde nela realizar esse mistério novamente. E por isso o seu ventre se tornou mais espaçoso que os céus. Aquilo que os céus não puderam conter, o incontenível, o Deus incircunscrito, se fez Deus circunscrito dentro do ventre da Virgem. E por isso a Virgem teve como seu ventre algo mais espaçoso que os céus. E esse ventre, portanto, uma hora estourou, espocou de maneira misteriosa e deu à luz ao que hoje nós vemos, um parto miraculoso,
resplandecendo a luz que um dia viria de habitar entre as trevas, profetizada pelos profetas, na caverna de Belém, longe dos holofotes do mundo. Eis que não só a caverna foi iluminada com a luz do parto inefável e misterioso e miraculoso da Virgem, mas também não só essa caverna recebeu a luz de Deus, mas toda a criação foi iluminada com a chamada Fós Ilaron, a luz jubilosa que do ventre da Virgem brilhou para todo o mundo, ao ponto de atrair para si reis da Pérsia. Os magos, assim como também os anjos, vieram anunciar aos pastores esta boa nova para a nossa salvação. Portanto, nós comemoramos, e teologicamente queremos dizer, quando Cristo nasceu, de que houve o cumprimento daquela deliberação do concílio pré-trinitário e pré-eterno, onde o Deus eterno e imortal, inacessível em sua substância, mas dado todo em suas energias, pôde fundamentalmente, sem nada extinguir de sua divindade, encarnar totalmente com sua divindade em uma ventre virginal e adquirir para si um corpo também total e verdadeiramente homem, de tal maneira que a natureza divina, nesta pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pôde, sem mistura, mas de maneira inseparável, unir-se à matéria, a um corpo igual que em nós em tudo, com a mesma substância nossa humana em tudo, com exceção de participação no pecado. Então, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando proclamamos Cristo nasceu, queremos dizer que a pessoa divina, a segunda pessoa da Trindade, a imagem hipostática do Pai, em comunhão com o Espírito Santo, com a mesma essência e substância do Pai e do Espírito, pôde, sem mistura, mas sem separação de maneira indivisível, adquirir o corpo de um homem. Nisso houve uma união harmônica, total e comunhão eternas da natureza divina e humana na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso não se deu, meus amados queridos cristãos ortodoxos, apenas numa estação. Os pagãos tinham muito isso em sua religião. Havia um eclipse, uma temporada, um mês, ou a cada 7 anos, ou 4 anos, ou 20 anos, havia temporadas que os pagãos interpretavam os astros, as estrelas, o organizado dos planetas, o alinhamento das esferas, e por isso prediziam que haveria uma época de prosperidade, depois uma época de infortúnios. Por isso a salvação, a benevolência para os pagãos sempre era vista de maneira estacional, uma temporada. Para nós, não. Se os astros foram alinhados, ou melhor, se a estrela de Belém apareceu e guiou os magos da Pérsia que interpretaram de maneira astrológica este mistério místico, isso não foi para uma estação, não foi para uma temporada, isso foi para toda a eternidade. Nunca mais a natureza humana se separará da divina, e nem se misturarão, nem se confundirão, estarão de maneira harmônicas, presentes na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem separação, sem mistura, de maneira inconfundível, indizível, indivisível para toda a eternidade. Então, nossa salvação não é temporária, não é de uma estação que vem e passará. Para sempre, hoje, o que aconteceu 2000 anos no Monte de Belém, ocorrerá, está garantido para nós para toda a eternidade. Nunca mais a natureza divina deixará de ser partícipe da natureza humana e vice-versa, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que nós proclamamos hoje: Cristo nasceu, glorificai-o. Teologicamente, é isso que significa que Cristo nasceu. Nunca mais a natureza humana deixa de ser partícipe da natureza divina. Não de que a divindade pôde, de certa maneira, fundir-se com matéria alguma. A divindade, a natureza divina, é inacessível, é incognoscível. Porém, nós sabemos muito bem que na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo foi possível. Como? Através de um mistério. Um mistério que não cabe a nós explicarmos como é que essa natureza divina, indivisível, inacessível, incognoscível, pôde não fundir-se, mas unir-se de maneira harmônica na pessoa hipostática do Verbo de Deus e um corpo humano. É um mistério que não cabe a nós compreender, mas sabemos que sim, essa natureza divina, agora, unindo-se à natureza humana, faz com que a natureza humana que nós todos compartilhamos, a mesma natureza humana dos homens, é a de Cristo. E essa natureza humana tornou-se partícipe da natureza divina para sempre. A pergunta que surge agora é a seguinte: isso ocorreu na pessoa de nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, obviamente. Mas como é que cada um de nós individualmente podemos participar disso?
Como é que os homens caídos podem agora, expulsos do paraíso, descendentes do Adão corrupto, de natureza corruptível, poderão participar agora desse novo Adão, imortal, cheio do poder da imortalidade? Como é que nós podemos participar agora, porém, desse mistério de Cristo nasceu, o mistério da encarnação? Meus amados cristãos ortodoxos, a única maneira de nós participarmos desse mistério, que o Natal seja em nós uma realidade, não hoje de uma noite, não de uma ceia, mas um modo de vida, é que nós nos tornemos membros do corpo de Cristo. E tornarmos-nos membros do corpo de Cristo significa ser membros da Santa Igreja Única, Católica, Apostólica, dita Igreja Ortodoxa. Sem participar da Igreja Ortodoxa, unir-se com ela, entrar nela, nós não temos como ser membros desse mesmo corpo de Cristo. Porque o membro de Cristo o corpo de Cristo é a sua igreja, a qual tem os seus membros, os bispos, no qual, alinhados neles, nós nos fazemos também involucrados, como diz São Paulo, enxertados dentro da natureza divina. Então, para que nossa natureza humana também seja partícipe da natureza divina, não que nós vamos ter a natureza divina inacessível dentro de nós, porque isso é impossível. Agora, a natureza divina ilumina e irradia dela raios de energia e de poder, acho que nós chamamos graça, caris. Essa graça, ela emana e é irradiada da divindade. Logo, através da participação do corpo de Cristo, a divindade na pessoa dele, que é indivisível de sua humanidade, ao sermos membros de Cristo, automaticamente participaremos de seu corpo, e se participamos desse corpo, que é inseparável de sua divindade, nós também iremos ter essa divindade comunicada a nós, através dos raios de iluminação dessa essência divina, que são sua energia, seu poder, sua graça, sua sabedoria, seu conhecimento, seu amor, seu carinho, sua imortalidade, sua comunhão, sua harmonia. E então, o que acontecerá em nós? Como conseguinte, uma terapia, uma cura eterna também, gradativamente falando, claro. Não de maneira mágica, porque nenhum remédio é infalível. Isso seria magia. Mas gradativamente os remédios que são dados a um paciente vão fazendo efeito conforme o tratamento. E qual é a terapia e o tratamento aqui? Uma vez que nós entramos no corpo de Cristo, através do batismo, do crisma e principalmente da comunhão do corpo e sangue de Cristo, vivificantes e imortais, o que vai acontecer quando nós estamos comungando esse corpo e sangue, que, portanto, é inseparável da divindade de Cristo, porque ele encarnou para a nossa salvação. Quando nós comungamos o corpo e sangue de Cristo, que é inseparável de sua divindade, nós estamos, pela graça e pelo poder da energia que é irradiada dessa divindade, sendo completamente energizados com o poder da graça de Deus, a sua imortalidade, a sua divindade, a sua graça, de maneira que nós nunca podemos compreender e que os anjos ficam boca abertos, atônitos, imaginando como é que isso pode ser possível. E toda liturgia isso é replicado. Cada vez que comungamos, somos novamente partícipes da natureza divina, como São Pedro disse em sua epístola. Eis que somos agora partícipes da natureza divina. Isso não é pouca coisa. Isso é ter acesso à divindade de maneira destravada, gratuita e acessível na Igreja Ortodoxa, desde que nos tornemos membros do corpo de Cristo. Então, o que vai acontecer gradativamente é que, se na pessoa de Cristo há uma harmonia cósmica, onde a vontade de Deus e a vontade do homem não se sobrepõem uma à outra, mas na pessoa de Cristo a volição divina e a vontade humana são harmônicas, porque Cristo tem duas naturezas. Cada natureza tem a sua própria volição e vontade. Mas como Cristo é uma só pessoa e uma pessoa não pode ter uma vontade contrária a ela mesma, ele tem a vontade e a natureza divina nele e a vontade humana nele, ambas em harmonia total. E quando nós vamos participando dessa comunhão, com essa harmonia, onde toda a criação é unida à divindade através da pessoa de Cristo encarnado, automaticamente, então, há uma harmonia em cada um de nós que começa a ocorrer misteriosamente. A vontade de Deus, que é o cumprimento expresso dos seus mandamentos, passa a ganhar espaço da nossa vontade pecaminosa, a nossa vontade que tende ao pecado, à desobediência, à morte, ao asa, à corrupção. Essa vontade passa como um ferro que vai novamente puxando e tensionando um vergalhão, com uma tensão muito maior do que ele tinha, tendendo para ser torto. Agora um ferro com mais densidade, mais forte, vai tendendo esse tendão que estava quebrado e fora do eixo de nossa volição doente,
um ferro mais grosso, mais denso, vai trazendo de volta a volição e vontade humana deturpada para o pecado, para uma harmônica vontade, conforme a vontade de Deus. Por isso é impossível que qualquer homem tenha uma vontade naturalmente igual à vontade de Deus. Só a pessoa de Cristo pode nele ter a volição humana igual que a volição divina. Porque a pessoa de Cristo é a harmonia de todo o cosmos. É onde a natureza humana e divina estão em comunhão total. E onde a vontade de cada natureza também uma não contradiz a outra. Mas Cristo submeteu em sua pessoa toda a sua vontade humana à vontade de seu Pai, à vontade divina. E quando alguém comunga desse corpo, desse sangue, quando alguém se torna membro desse corpo, automaticamente essa mesma volição desse corpo, que é a vontade humana submetida à vontade dos fundamentos, à vontade divina, isso passa a ser a nossa realidade também. Nós podemos às vezes resistir, às vezes cair, mas o fluxo de sangue, o fluxo de graça, de energia que passa por aqueles que são membros desse corpo é muito mais elevado e superior do que o fluxo do pecado, que é uma coisa que vem de fora até de nossa natureza. É uma doença, um veneno. Só que quando nós estamos dentro desse corpo, o sangue de Cristo bombeia tanto mais graça do que aquele veneninho que foi colocado de fora para dentro da natureza humana, que nem a nós nos pertence, muito menos ao corpo de Cristo, que é alheio ao pecado. Então, eis o único modo de vida que tem sentido sermos membros do corpo de Cristo para sermos partícipes da natureza divina. Tem sentido uma vida fora da igreja? Tem algum sentido não participar dos ofícios? Tem algum sentido não vir comungar frequentemente os santos mistérios? Não, é só assim que então, como nós estamos dentro desse corpo, o sangue que vai circulando em nossas veias é muito mais, um fluido muito mais cheio de fluxo, de velocidade, de energia e vida, do que aquele veneno que foi colocado por Satanás. Então, com o tempo, o veneno pode até ser muito forte, mas ele vai sendo diluído com a quantidade de circulação de sangue, de graça, de fluxo divinos de nosso Filho e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós comemoramos hoje, é isso que nós temos que entender na mentalidade da noite natalina. O que Deus nos presenteou, o que Ele nos deu nessa noite? O que significa Cristo nasceu teologicamente, que é o que eu vos expliquei aqui. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, passemos essa noite natalina com tudo isso na memória, entendendo o que é que Cristo preparou, o que significa Cristo nasceu, o que significa que nós devemos glorificá-lo nessa noite. E é por isso que nós devemos nos perguntar o seguinte: nós proclamamos mais cedo na liturgia vesperal de São Basílio, nos versos, nas horas reais, que eis que cada membro da criação ofereceu um presente nessa noite ao Criador encarnado. O céu ofereceu uma estrela, a terra uma caverna, o deserto um presépio, a natureza humana ofereceu uma virgem, os magos ofereceram os seus dons, os anjos os seus louvores, os pastores a sua adoração. E nós, os humanos, o que é que oferecemos? A natureza humana, em geral, oferece a Virgem. Mas nós, individualmente, o que é que oferecemos? O que é que Cristo quer de presente? Cada membro da criação, como eu acabei de narrar, ofereceu um presente. O que é que cada um de nós, individualmente, nosso Senhor espera ganhar de hoje, de nós, nessa noite? E não só nessa noite, por toda a nossa existência. São os nossos corações, meus amados cristãos ortodoxos. Esse é o presente que Cristo quer ganhar de cada um de nós individualmente. Porque, de maneira geral, a natureza humana deu a Virgem. Assim como o céu deu a estrela. Assim como a terra deu a gruta. Assim como o deserto o presépio, os magos dons, ouro, incenso, mirra. Os anjos do louvor, os pastores da oração. Nós, os humanos, a Virgem, mas individualmente cada um de nós deve dar o seu coração. No Antigo Testamento é dito que nosso Deus é um Deus ciumento. Muitas pessoas não entendem. Como pode dizer que Deus pode ser um Deus apaixonado, ter paixão, ser ciumento? Não entendem. Deus é ciumento porque Deus criou o coração do homem para ser um coração todo dele. É nesse sentido que ele é um Deus ciumento. Deus criou o coração do homem para ser um receptáculo, para ele vir morar. É isso que eu vos expliquei no começo do sermão. O objetivo do Conselho Intertrinitário Pai Eterno, quando deliberou sobre a criação, não era só criar a criação, mas fabricar uma síntese de toda ela, o homem, e nele encarnar e ser harmônico e ter uma comunhão total com a criação, por toda a eternidade, através do homem, através da sua encarnação. Só que como é que o Deus vai encarnar no homem que o coração dele não é todo dado a ele? Que tipo de encarnação, comunhão será esta? No matrimônio, quando o coração dos noivos
logo no começo, não são 100% do outro, imaginando, vamos imaginar o diálogo de dois noivos. E chega a mulher, a noiva, a moça, e diz o seguinte: olha, é o seguinte, vou casar contigo, mas o meu coração só será 3/4 de ti. O último 1/4 é para o meu trabalho, ou para a minha carreira, ou para o meu um amor platônico, ou sei lá, para os filhos que talvez nasçam entre nós. Poderá isso já começar com um bom matrimônio? Não, o noivo vai se assustar. E vice-versa, se o marido, logo nos mesmos anos de casamento, diz que, olha, só tens metade no meu coração, metade é para você, outra metade é para outras coisas. Isso nunca será uma boa relação. Há muito mais Deus para com a sua criatura. Deus quer habitar completamente no coração de sua criatura. E através da criatura, o homem entrar em harmonia e comunhão total com toda a criação. Então, por isso que Deus é um Deus ciumento. E é por isso que nessa noite de Natal, indignos que somos miseráveis pecadores, deturpados da obscuridade dos pecados, mesmo assim lembremos-nos qual é o objetivo de tudo isso. E que a graça do Espírito Santo é muito maior do que o pecado que jaz como veneno em nosso sangue. O fluxo dos santos dons é muito maior do que aquilo que é o soluto dissolvente do veneno em nosso sangue, pelo pecado que vem de fora. É uma doença, não vem de nós, é de fora. Não vem de dentro. Nenhum pecado nasce dentro do homem como homem. Ele é colocado como um veneno e uma doença por fora, através do diabo e suas paixões. Mas o estado original do homem não é ser pecado. O estado original é sem pecado. Agora, o estado deificado e divinizado, o homem Deus, é que não somente original na apatia, na ausência de paixões, mas dotado da natureza divina através da comunhão do corpo de Cristo, sendo membro, partícipe da igreja, ativo, ele torna-se não apenas um homem demônio, mas não somente um homem original, sem pecado, mas o homem Deus, o homem deificado através do mistério de que Cristo nasceu. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, esforcemos-nos para ter essa mentalidade nessa noite, passar os restos dessa liturgia com essas reflexões. E hoje, quando comunguemos o corpo e sangue de Cristo, demos ali, ao menos com nossa força mínima, nossos pecados, nossa dignidade, não importa, oferecemos todo o nosso ser. E deixe que Cristo saiba o que Ele vai fazer com nossas misérias, nossos pecados, nossas tristezas. Oferecemos ao menos a nossa boa vontade. Porque foi isso que os anjos apareceram com todas as ordens celestiais, do celestial, apareceram aos pastores e gritaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Por isso, sejamos esses homens de boa vontade, que assim como os pastores tiveram o milagre da anunciação do bom nome, foram venerar e adorar nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo com a Virgem Maria e São José o noivo, assim também os reis magos da Pérsia, pagãos que eram, também souberam como interpretar a estrela e chegar à adoração de Deus. Nós, os cristãos ortodoxos, não precisamos de uma estrela nem de anjos. Nós temos a própria igreja ortodoxa, que já nos indica onde é que Cristo nasceu. Ele nasceu na igreja dos seus mistérios e nasce em toda a liturgia para cada um de nós. Depende da nossa vontade em abrir o nosso coração, não do 10%, não 20%, não 50%, não 70%, não 99%, mas 100%. Vamos desembrulhar esse presente dos nossos corações para o nosso Jesus Cristo, para que Ele possa nascer em cada um de nossos corações. Feliz Natal a todos vós, me sinto muito alegre de mais um ano estar convosco, que tudo seja para a glória de nosso Deus, Cristo nasceu, glorificai.